Fake news sobre a família é o tema que começamos a trabalhar desde a semana passada. São só 3 séries, três mensagens nessa série. E eu estou querendo combater aí o que se fala a respeito de família por aí afora. Tem coisa que não está certo. Como a gente viu semana passada, o pai da fake news é o diabo. A gente não pode crer nele. E ele conta muita mentira. Satanás tem um desejo nocivo e real de destruir a família. Ele não quer que a sua família dê certo. Ele não quer que o seu casamento dê certo. Ele não quer que a relação sua com os seus filhos seja adequada. Ele não quer o respeito dos seus filhos por você. Ele não quer você preocupado com os seus filhos, na verdade. Satanás quer você ocupado com Facebook, com Instagram, com Netflix, qualquer outra coisa que não seja seu filho. Ele trabalha intensamente para atrapalhar tudo o que Deus quer de bom para você. E por isso, combater as fake news, por isso, desenvolvê-las para que não se tornem verdades no nosso dia a dia, é importante. A igreja tem que falar sobre as mentiras que se contam por aí afora. A família vem sendo atacada já durante muito tempo, porque isso de fato não agrada ao inferno, não agrada a Satanás. Mas, graças a Deus, ele pensou na família e a ele agrada sim. Semana passada falamos, sobre o relacionamento com os parentes, as dificuldades de lidar com parentes, lidar com sogra, com sogro, cunhado, primos, aquelas famílias grandes, então, quando se reúnem. Foi gostoso, falar sobre isso, foi até engraçado em alguns momentos. E a gente aprendeu bastante, trabalhando textos bíblicos, falando sobre os relacionamentos. Vimos com Jetro e Moisés o relacionamento entre sogro e genro, e ali tiramos algumas lições e algumas dicas muito práticas mesmo, foram bem para a gente saber lidar com essas situações. Hoje nós vamos falar sobre os pais e filhos. Uma fake news que existe sobre a família é que todo pai é careta e todo filho é desobediente. Na verdade, a mentira não está exatamente nessa frase, mas está no conceito que ela se aplica. É que, de fato, pais são caretas, essa é uma verdade. E os filhos, geralmente, eles são desobedientes. Eles tendem a desobedecer porque eles estão descobrindo. E quando você está descobrindo, você tenta atravessar a rua soltando a mão dos pais. E aí o pai vai segurar e vai ensinar que não pode. Mas ele tenta. Ele tenta subir na bicicleta e descer a avenida já sem saber o que é freio, sem saber quando parar, e o pai tem que ir lá e tem que ir controlando isso. Pais são caretas e filhos são desobedientes. A mentira está que isso é um problema em toda a família. E eu estou aqui hoje para dizer para você que isso é mentira. Ter um pai careta é a melhor coisa que Deus fez para cada um de nós. E ter filhos desobedientes ou filhos que testam ou provam os pais fazem de nós pais muito melhores. É isso que eu quero desenvolver com você hoje. Para isso, eu preciso então passar um pouquinho por alguns conceitos antes da gente aplicar o texto bíblico, que semana passada eu peguei pesado. O texto de Jetro e Moisés foram 27 versículos, foi cansativo até de ler. Hoje a gente vai trabalhar 4 versículos para dar uma equilibrada. Tá? Já que semana passada a gente leu muito texto, hoje a gente vai trabalhar um texto mais curto, mas até chegar em Efésios eu quero passar em alguns conceitos bíblicos. Tá bom? Por exemplo, os pais, eles são caretas mesmo, como eu disse. E isso por quê? Primeiro, geração diferente. Somos diferentes. O estilo musical dos pais costumam ser bem diferente dos filhos. E detalhe, isso é terrível para o filho quando ele entra no carro e o pai quer ouvir a Jovem Pan News, 6 da manhã, que horas são? 5h59, repita, 5h59. E aí ele vai ouvindo isso no carro e o filho está doido para ouvir Imagine Dragon, está querendo ouvir outra coisa.
O pai quer ouvir notícia, quer saber como é que está a coisa, como é que está o trânsito. E aí, o que deixa mais irritante, eu estou falando, eu e Ludmilla, né? Eu e minha filha. É que eu gosto de ouvir Jovem Pan de manhã e está falando sobre o trânsito. Não, é para saber das notícias. Mas está falando do trânsito em São Paulo. A gente mora em Santa Bárbara do Oeste, não tem nem semáforo na cidade, quanto mais trânsito. Mas eu gosto de ouvir, paciência. Né? E aí fica aquela coisa, né? A gente... Essa tensão é geração. O telefone do pai é diferente do telefone do filho. As conversas são diferentes. São outras gerações. Então, é natural que o filho olhe para as coisas que o pai gosta e ache tudo fora do comum. Você já tentou explicar para o seu filho, quem é pai de filho pequeno, como é que você fazia para telefonar para um parente longe, antes de ter linhas telefônicas como tem hoje? Estava na casa do Douglas e a Sônia estava tentando explicar isso para o Davi e para o Henrique. Né? E eles ficaram bobos de imaginar que a Sônia tinha que ir num posto telefônico, pedir para uma secretária fazer a ligação, esperar a secretária dizer em qual cabine ela tinha que ir para atender, para pegar o telefone, para então falar com o parente, e pagava por minuto a ligação. E era caro. Mas não é só mandar uma mensagem para o WhatsApp, é de graça, não custa nada. Não tinha WhatsApp. Como não tinha WhatsApp? Não tinha. Não tinha celular, o telefone era assim. Ou quando chovia, né, e as linhas telefônicas ficavam todas com chiados, ou ter que subir no telhado para girar a antena para você conseguir pegar o canal. Aliás, as TVs não tinham controle remoto. Você já imaginou para o seu filho um mundo sem controle remoto? Né? Onde ele tem que se levantar, fazer um exercício pesado desse, levantar, ir até a televisão e girar o seletor do canal. Gerações diferentes. É natural que seu filho te ache um careta. É normal. Um outro motivo também é o papel do pai. Porque o pai e a mãe, aqui, os pais, eles são caretas porque nós interrompemos a diversão do filho. Por exemplo, 10 horas da noite, tem que dormir. Aí você vai falar isso para uma criança que passou parte do dia mexendo num tablet, né? Não correu, não pulou. Na nossa geração, na nossa época, isso era bom, porque a gente ia para a rua brincar, jogar bola, arrancar a tampa do dedão, chutando pedra, e a gente ficava exausto. Quando era 9 horas, a mãe tinha que pegar a gente para a orelha, botar para dentro da casa, enfiar debaixo do chuveiro, porque estava um porquinho, né? A gente ficava nesse estado. E eram os meninos, eram as meninas pulando corda, brincando de esconde-esconde, a gente subindo em árvore, a gente passava, chegava da escola, era tirar a roupa e ir para a rua brincar. E a gente gastava essa energia toda. Quando a gente chegava em casa, a gente não queria tomar banho porque queria dormir já. Aí, às vezes, a mãe enfiava debaixo do chuveiro, porque acontecia comigo, né? E o sono já vinha debaixo do chuveiro mesmo, né? Ali já começava a apagar. Aí, geralmente, depois tinha que levar carregado para a cama. A gente pacotava. As crianças de hoje passam o dia inteiro, né, internet, tablet, celular, aquela telinha azul a pigmentação azul, né, dos tablets ativam. Eu fiquei sabendo isso lendo uma matéria. Fala que ela ativa algumas sensibilidades na criança que deixa ela... É como se tomar café. É que nem tomar café. Imagine uma criança que não fez nada o dia inteiro e ainda tomou umas 2 canecas de café umas 9 horas da noite. Ela não quer dormir. Ela não vai querer dormir. E a gente tem que fazer dormir. Aí você, pai, é o estraga prazer, porque na hora de você fazer a criança dormir, ela quer passar mais uma fase do jogo, ela quer ver mais um vídeo do Felipe Neto, ela quer fazer mais coisa, e você atrapalha. Poxa, pai, poxa, mãe, como você é chato, agora que está ficando legal. Como agora ficando legal, você está vendo isso? Já dá 10 horas que você está só vendo isso. Como agora está ficando legal? Então, e os 10 horas que passou nunca foi legal? É assim. Você é chato.
Assume. Tá? Tenha essa consciência. Você é careta. Para o padrão do seu filho, nós somos. Essa é uma realidade. Porém, isso não nos tira responsabilidades. Como, por exemplo, diz Provérbios 3,12. Pois o Eterno corrige os filhos porque os ama muito. Como pai, só quer o bem dos seus filhos. É por isso que no nosso papel de pai que ama, temos que ser careta. Temos que ser os chatos. Isso é importante. Por quê? Porque amamos. Porque amamos. Pai que não ama o filho não se importa com as coisas que ele faz. Não põe limites, não põe regras, não bate de frente com as petulâncias da criança, do adolescente e às vezes até do jovenzinho que está começando a se sentir dono do pedaço, né? Já tirou carta de motorista, já está, né? Já está maior de idade agora, não manda em mim, mas precisa da mesada para pagar o ônibus, para botar gasolina, né? Mas precisa ter ali é amor, por isso que a gente faz. Outro texto que a gente tem, Provérbios 13:24, quem não corrige seus filhos não ama. Ame seu filho, não deixe de discipliná-lo. Olha só, e que quer uma coisa mais careta do que dar castigo para filho? Disciplinar o filho. Pai que ama, disciplina o filho, sim. E isso é chato. Assume, se é chato mesmo, tá? Você tem que ser chato. Aqueles que pensam em ser pai já vai entendendo. Você vai ter que fazer o papel da pessoa chata algumas vezes, tá bom? Vai ter que ser assim. Seu pai foi assim com você. E isso fez de você quem você é hoje. Ou aqueles que já são pais, não lembram de como era o seu tempo de criança. E como que o pai e a mãe reagiam às suas petulâncias. Aliás, uma frase que nós dizemos, e você já disse essa frase, que a gente fala para os nossos filhos, eu no seu lugar, se eu tivesse falado isso que você disse para o meu pai, eu já tinha voado um molar já, né? Mas com a gente faz, olha só como que é a lógica, a gente não faz a mesma coisa. Tudo bem, não precisa arrancar o molar da criança, mas nós suportamos. E achamos que isso é amor. Querido, deixa eu dizer uma coisa muito séria para você. Como pastor que te ama, isso não é amor. Isso é Satanás colocando uma fake news na sua cabeça, fazendo você acreditar que você ama seu filho quando você suporta as infantilidades, as malcriações, as petulâncias dele para com a sua autoridade de pai. Isso é mentira. Você está criando um monstrinho. Depois, você não vai dar conta. Então, seja o chato, seja o careta, por amor ao seu filho. Por amor ao seu filho, por amor à sua filha. Mais um texto para a gente. Provérbios 19:18. Discipline seus filhos enquanto ainda tem oportunidade. Fazer tudo o que querem acabará com a vida deles. Tem um ditado popular que assemelha-se muito a esse Provérbios, né? O que se dizem hoje em dia, né? Por causa da lei da palmada, essas questões, né? Algumas pessoas às vezes extrapolam um pouco, né? E diz alguma coisa do tipo assim: prefiro eu ir na cadeia por ter dado uma surra no meu filho do que eu ter que ir na cadeia para buscá-lo de lá, né? Não precisa dar uma surra, tá ok? Mas às vezes a gente precisa ser severo. Severo. Essa é a palavra. Não maldoso, mas temos que ser firmes. Não é não. Hora continua sendo hora. 10h15 não é 10 horas. Um pouquinho mais, depois de um pouquinho mais, depois de um pouquinho mais. É um treinamento para saber até quanto aguenta a sua paciência. E detalhe, quando a sua paciência começa a se estender demais, o seu filho, a sua filha já está te enrolando. Cuidado. Precisamos ser firmes. Mais um provérbio para a gente terminar. Essa parte do pai, né? Mostre a direção da vida a seus filhos.
Mostra. Quando você faz toda essa chatice de pai, sendo careta, enquanto você faz essas coisas, você está mostrando amor. Você está mostrando valores também. Você está mostrando a sua ética. Você é firme com o seu filho porque ele colou na prova, fez o que era errado. Você conversa com ele, dá a bronca, impõe ali uma disciplina. Você não vai jogar bola esse final de semana. Não vai jogar bola esse final de semana. Você fez errado, você precisa entender. E vai fazer a prova de novo, vai pedir desculpa à professora ainda. Aí, quando o seu filho está com você no carro, você respeita o sinal vermelho. Porque senão você está dizendo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E isso não é ensinar o caminho. A gente ensina o caminho disciplinando e fazendo o que é correto diante dos nossos filhos. Adianta nada o pai dar bronca no filho para ele fazer coisas direito e comprar DVD pirata. Adianta nada o pai ensinar para o filho o que ele tem que fazer, mas fora da igreja ou fora dos olhos das pessoas que comandam, ele age indisciplinadamente, age como bem entender. Ensinar o caminho é fazer o que é certo diante dos olhos dos filhos. Eles vão ver, vão aprender valores, e quando eles foram os pais, ele vai trazer à memória o pai que ele teve, a mãe que ele teve, e vai agir coerente, vai agir corretamente, porque aprendeu assim. Agora, os filhos. A verdade é que filho, apesar de tentar, ele tenta extrapolar porque ele quer conhecer, ele quer saber até onde pode. Não adianta você dizer, às vezes, que colocar o dedo na tomada dá choque. Ele quer sentir o choque para saber o que significa isso. Vai se arrepender de ter tentado, mas o fato é, ele vai querer fazer isso. Eles estão tentando descobrir, faz parte da personalidade, ou até mesmo das fases. Cada fase vai ter uma descoberta que ele vai querer ter e geralmente, ele vai tentar fazer isso sem a sua permissão. Por isso, os filhos têm uma tendência a desobedecer. Mas uma verdade que eles precisam aprender, e você tem que ensinar, é que eles têm. E eles têm que obedecer. É preciso, para o bem deles. Para eles mesmos, isso é importante. Primeiro, uma questão de respeito. Aprender a respeitar o pai. É porque essa questão passa pelo crivo da confiança. Pensa bem comigo. Quando você diz para o seu filho, não põe o dedo na tomada, que você vai tomar choque, o respeito faz com que o seu filho não faça a menor ideia do que significa choque. Mas ele te respeita. E porque ele te respeita, ele vai confiar em você. Não vai colocar o dedo na tomada. E não vai tomar choque. Comigo não foi a tomada, foi a vela. Meu pai disse, não põe o dedo na vela que queima. Queima? Já pus a mão. Tem que aprender a respeitar. Mas quando você faz isso, eu sei que agora eu estou falando com os filhos, mas eu vou precisar dar um adendo para o pai. Faça isso sem culpa, pai. Não se sinta culpado de querer o respeito de seus filhos. Não se sinta culpado de ter que disciplinar. Não se sinta culpado de ter que, muitas vezes, não deixar seu filho jogar futebol no final de semana. Algumas pessoas falavam isso no passado, né? Minha mãe dizia isso, né? Dói mais em mim do que dói em você. E eu pensava, caramba, essa chinelada vai ficar marcada durante uma semana. Como assim vai doer mais nela do que em mim? Mas é verdade. O pai sofre quando tem que fazer isso. Mas faça sem culpa. Pode até sofrer. Tá? Que mãe que não deu uma bronca muito séria, teve uma discussão feia por causa de alguma postura do filho, e depois que o filho bateu a porta, se trancou no quarto, ela foi lá na área de serviço, e ali ela soltou as lágrimas dela. Porque a gente não gosta, mas faça sem culpa. Você está fazendo porque é o melhor. Para os filhos, não tenha medo de corrigir os filhos pequenos. Uma palmada não mata ninguém. Essa é a versão a mensagem, tá? Na verdade, uma boa palmada pode livrá-los de coisas muito piores e da morte também.
é o texto bíblico de Provérbios 23, de 13 a 14. Bom, dito isso, dando essas referências para vocês, vamos para o texto de Paulo. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Trabalhamos esse texto no final da mensagem da série Homeschooling, quando a gente falou pais e mães e seus papéis. Eu trabalhei o texto de Efésios a partir do capítulo 5, depois do 20 alguma coisa, e a gente foi até o 6, de 1 a 4. Eu não apliquei esse texto completamente, eu só tinha tirado 2 lições, na verdade uma lição com 2 apontamentos. Hoje eu quero fazer mesmo um trabalho mais intenso com eles, trabalhar esse texto com vocês, ok? Deixa eu só me organizar aqui. Aqui. Pronto, vamos lá. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês, então, pensando nesse texto, é pais que amam, então. Se você é um pai careta, assuma que você é careta, mas entenda uma outra realidade sobre você. Ser careta não significa que você não ama. Você é careta porque ama. Você é chato porque ama. Se a chatice sua é fruto do seu amor para o seu filho, então essa chatice é boa. Tem pai que é chato gratuitamente, aí não dá também, né? Isso não é o caso. Estou falando de pai que é chato porque é exigente, porque pai é chato porque tem responsabilidade. Olha o que diz o texto de Efésios. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. A responsabilidade do pai vem do Senhor. Quando nós quando nós pensamos nesse texto, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, em 2 realidades em obedecer os pais no Senhor que a gente precisa entender. Primeiro, porque Deus coloca os pais para ser autoridade sobre a vida dos filhos. Mas a segunda realidade, para você que é pai, é que Deus é quem está te dando essa responsabilidade. Então, tenta entender uma coisa. Você tem que responder a Deus sobre esse seu papel. É Ele quem está outorgando. Mais ou menos quando eu estava no exército, e eu era só um soldado raso, e estava obedecendo ordens do capitão sem saber. Porque o capitão falava com o sargento, distribuía toda a ordem do dia, o sargento vinha para falar comigo e me dava ordens, que era do capitão, na verdade, mas eu estava obedecendo ao sargento. Ele respondia a alguém. Se o meu trato com o sargento não funcionasse, se entre eu e ele não desse certo e aquela ordem não fosse cumprida e aquilo não tivesse acontecido, você acha que o capitão ia me procurar para perguntar o que tinha acontecido? Ele ia falar com o sargento. Se o relacionamento entre pai e filho, mãe e filha, pai e filha não está funcionando, se esse respeito não está acontecendo, se essa obediência por algum motivo não está funcionando, Deus vai cobrar de você, pai. Vai cobrar de você, mãe. Ele te colocou responsável. O texto que nós lemos lá no comecinho, o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, Ele está te dando essa responsabilidade. Então, antes de só imaginar esse seu amor pelo seu filho e que isso te leva a ser um pai responsável, lembre que é Deus quem está te dando essa responsabilidade. Não é uma situação qualquer. Não é um acaso, não é simplesmente uma gravidez que não aconteceu, você não tinha planejado, o casamento aconteceu, agora tenho família, agora tenho um filho, aconteceu sem querer na sua cabeça.
Porque nos planos de Deus isso estava muito bem traçado. E é responsabilidade sua. Deus vai cobrar de você, pai. Então você que é pai e mãe, entenda que o seu amor para o seu filho passa por uma responsabilidade que é dada pelo próprio Deus. Mas ainda, essa responsabilidade que nós cumprimos, nós não fazemos de qualquer jeito. Tem um padrão. E o padrão é divino. O padrão não é o padrão dos livros que estão lá na Nobel para você dar uma folhadinha. O padrão não são das entrevistas que a gente assiste na Fátima Bernardes. O padrão não tem a ver com as cartilhas que se distribuem por aí em algumas escolas. O padrão é divino. Quem deu o padrão foi Deus. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. E aqui eu preciso trabalhar um pouquinho essas palavras, tá ok? Só para a gente entender, aqui o criar, o não irritar os filhos, se trabalha muito esse texto, eu já vi várias especulações do irritar os filhos, não prejudicar, e várias aplicações, várias análises. Mas você precisa entender que irritar os filhos é o contrário do que vem logo em diante. Há uma adversativa ali. Antes, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irritar e prejudicar, atrapalhar ou de alguma forma afastar os filhos do Senhor, é justamente fazer isso. Não criá-los segundo a instrução e segundo o conselho do Senhor. Agora, a palavra criar que tem aqui, ela é traduzida dessa forma em várias versões, mas quando você vai trabalhar o grego dela e vai pegar toda a situação em cima dessa palavra, a aplicação dela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar no português. É a palavra ekitrepsete. Até difícil de pronunciar, né? Essa palavra, ela significa você sustentar ou se sustentar o desenvolvimento de uma criança até a maturidade, provendo ela de recursos físicos e psicológicos. Mas a gente traduz apenas por criar. João Calvino faz uma exegese dessa exata palavra, dessa palavra difícil que eu falei no grego. E ele diz que criar, aqui no texto de Efésios, significa criar com amabilidade. Criar com amabilidade. Ele usa uma outra palavrinha ainda. Criar com paciência. E a paciência, para Calvino, é o anteposto ao irritar, ao prejudicar. Pais que não desenvolvem paciência durante a educação dos filhos fazem o contrário do que Deus está dizendo. E por isso são irresponsáveis com aquilo que Deus ordenou a vocês como pais. Bom, e aí essa palavra criar, ela só é um pedacinho da questão aqui, tá? Porque tem mais coisas. Porque você não cria segundo qualquer padrão. É um padrão divino, certo? E esse padrão tem a ver com instrução e com conselho. E essas palavras, elas, na verdade, teriam outros significados além simplesmente instrução e conselho. A palavra instrução, no grego, ela pode significar disciplina. E a palavra conselho, correção, admoestação. Amplia um pouco a ideia, né? De você ler apenas criar. Porque às vezes a gente pensa que criar os filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor é levar o filho para a escola dominical. Eu já ouvi pai que diz isso. Não, eu fiz a minha parte, eu levei na escola, eu levei na igreja, levei a vida toda na igreja. Levei até enquanto deu, eu levei na igreja. Quando ficou grandinho, aí não tinha mal o que fazer. Falei, mas se você só levou na igreja, mas você próprio não criou segundo a instrução e o conselho do Senhor, se você próprio não foi modelo, se você próprio, com a sua própria vida, mostrou valores, eu sinto muito. Você foi
irresponsável para com o padrão divino. Quando pais são chatos, porque têm no seu conceito um padrão divino de como criar os filhos e age com responsabilidade, vocês estão sendo os pais mais chatos e mais amorosos do mundo. Mas pais que são chatos gratuitamente e não se importam com o padrão divino de como criar os seus filhos, se tornam irresponsáveis com Deus e se tornam os piores chatos que existem. Porque esses são os pais chatos que os filhos nunca vão querer visitar. Se tornam os pais chatos que os filhos nunca vão querer ter por perto. O pai vai ser chato de qualquer jeito. Você precisa escolher qual é o tipo de chato que você vai ser. Qual é o tipo de chato? O pai chato que é responsável com o padrão divino? E aí, queridos, é preciso entender que o padrão divino também não é o seu próprio padrão. Aí, como pai, muitas vezes você vai ter que analisar seus próprios valores. Você, como pai, como mãe, você vai ter que analisar sua própria postura e precisar dar uma corrigida na sua própria vida. Muitas vezes por amor aos filhos. Coisas que eu já disse aqui em aconselhamento, inclusive. Eu falei, querido, se você não faz isso por amor a você mesmo, comece a fazer por amor aos seus próprios filhos, porque eles estão te vendo e estão aprendendo errado. E isso vai prejudicá-los na própria vida deles. Então, por amor aos seus filhos, mude a postura da sua vida. Porque o padrão não é seu, é de Deus. Bom, e os filhos? Como ficam os filhos nessa história? Também tem uma mensagem para os seus filhos que vocês podem compartilhar com eles. Os teens estão aqui, tem gente mais... filhos que ainda moram com os pais, pode aproveitar essa mensagem. Os pequenininhos, se tivesse aqui, não iam conseguir compreender, mas é bom que você saiba, para você instruir os seus filhos, sabendo do papel deles e poder ajudá-los. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. O apóstolo Paulo, ele faz uma citação de Êxodo, que a gente até viu semana passada, só como uma referência. Aqui agora eu quero aplicar de verdade, que é o honra teu pai e tua mãe. Um texto de Êxodo, texto que está no Decálogo, um dos itens dos 10 mandamentos, ok? Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo, quando ele faz referência a esse texto, ele faz dizendo, obedeçam. Obedeçam, porque Êxodo diz, honra teu pai. Espera, por que ele não disse honra teu pai e tua mãe? Porque em Êxodo está escrito honra teu pai e tua mãe. Ele diz obedeçam, porque está escrito honra. Qual é a de Paulo? Por que ele faz essa relação? Por que ele se preocupa em usar uma outra palavra? Bom, como o título está dizendo isso, aí, é que para o apóstolo Paulo, só existe um jeito de você honrar as pessoas, honrar as leis, honrar as autoridades sobre sua vida, obedecendo. Por isso, honrar pai e mãe não é sentimento. Entenda uma coisa, honrar pai e mãe não é amar, eu amo muito a minha mãe, mas não faço nada do que ela manda. Eu adoro meu pai, eu amo meu pai, como eu amo meu pai, mas eu não... As coisas que ele diz para eu fazer, eu estou fora. Muito careta. Não tem nada a ver comigo, não. A gente só pode honrar alguém cumprindo, obedecendo. Não é um sentimento, não é uma questão de sentimento. E cuidado, por causa do sentimento, pais param de exigir honra e obediência dos seus filhos. É uma inversão mentirosa que existe. Porque pais têm medo, muitas vezes, de colocar os filhos no lugar deles e, de repente, o filho dizer, não te amo mais, não gosto mais de você. Quando nós vivemos ainda uma realidade onde famílias são mosaicas, onde há divisão, onde há divórcio, onde há uma separação,
e filhos acabam sendo criados com pais e mães em lares separados e convive muitas vezes com os dois, aí isso fica mais complicado. Porque se a mãe coloca para dormir no horário, a mãe cobra o ter que estudar, a mãe faz desligar o celular, a mãe não deixa ficar com o namoradinho na internet de madrugada conversando, a mãe proíbe, aí vai para a casa do pai. Aí na casa do pai pode comer pizza fora do horário, pode ficar na internet até de madrugada, pode dormir até dizer chega. Aí começa a ter uma briga entre pai e mãe, quem deixa mais, quem deixa menos. E nessa briga, sabe quem perde? Os filhos. Por isso, quando você precisa entender, o seu filho, ele não precisa ser carinhoso com você sempre. Porque muitas vezes ele vai estar bravo com você, mas exija obediência dele. Vai fechar a cara, vai bater o pé, vai dizer não gosto de você, vai dizer gosto mais do pai do meu amiguinho do que eu gosto de você, ou vai dizer eu preferia não ser seu filho. Vai dizer coisas assim para você. E dói, mas passa. Porque quando ele estiver grandinho, estiver passando por crise na vida, quando ele estiver passando por problemas sérios, a primeira pessoa que ele vai lembrar é aquela pessoa que exigiu obediência dele. Aquela pessoa que foi sempre firme com ele. Eu gosto dessa referência. Pais que são firmes criam relacionamentos sólidos. Pais que são moles não conseguem dar firmeza para os filhos. Aí ele fica encantado com o pai do amigo dele, que é bravo, que é turrão, que exige, que faz dormir no horário, sem saber. Sabe por quê? Porque eles precisam. Eles precisam. Obedecer, honrar, não é um sentimento. É longe de um sentimento. É uma atitude. E a gente precisa exigir atitude. E você que é filho, entenda, você não ama o seu pai e sua mãe apenas sendo carinhoso, apenas dando abraços, dando presentinhos no dia das mães, no dia dos pais. É obedecendo. Quer mostrar que você ama seu pai e sua mãe? Obedeça. Honre. Faça isso. Por amor a você mesmo. Sabe por quê? Porque é importante. É interessante o apóstolo Paulo lembrar que honrar teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessa. Porque a segunda promessa que a gente tem em mandamentos é no final do decálogo, quando Moisés terminou de falar os 10 mandamentos, Deus dizendo a Moisés, fala o seguinte, olha, você cumprir todos estes mandamentos, você cumprir tudo isso, para que eu tenha misericórdia, para que eu esteja com vocês, para que eu acompanhe suas vidas. E Deus faz promessas, mas é acerca de toda a lei. Está relacionado com toda a lei. Ou seja, honrar pai e mãe não é apenas o primeiro mandamento com promessa. É o único mandamento com uma promessa. Em toda a Escritura, só existe um mandamento com uma promessa, porque a outra promessa está relacionada a todos os mandamentos. É uma promessa que ela é genérica à lei, à Torá. Só existe um mandamento em toda a Bíblia em que Deus atrela uma promessa. Então, filhos, entendam. Honrar pai e mãe é um princípio que Deus está nos dando e é o mais importante dos princípios. Quando nós honramos pai e mãe e obedecemos pai e mãe, mesmo contrariando as nossas próprias vontades, mesmo contrariando o nosso próprio desejo, mesmo querendo ficar até tarde na internet, mesmo querendo sair com o namorado na hora errada, mesmo querendo fazer o que não é certo, a gente está com vontade, quer fazer errado, mas a gente honra pai e mãe, porque pai e mãe disse não faça, não fique, não desligue, a gente resolve obedecer, resolve agir, resolve simplesmente honrá-los. Nós estamos aprendendo um princípio divino,
porque honramos aqueles que Deus colocou perto de nós. Logo, nós honramos o próprio Deus. Quando nós, filhos, esquecemos desse mandamento e esquecemos da importância dele, nós agimos contra os nossos próprios pais, prejudicamos nossa própria história e pecamos contra Deus. E isso, não teria outra palavra para dizer a não ser é terrível. É terrível para a vida de um filho. É terrível para a vida daquele que deveria estar aprendendo algo novo para a sua própria vida. Mas ainda, para a gente encerrar, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A promessa de Deus é vida longa. É interessante que nesse princípio de honrar pai e mãe, a promessa que tem é de que a promessa que existe é de que vamos ter vida longa. E eu estava imaginando a simplicidade que é o cumprimento dessa promessa. Se tem uma promessa que não dá trabalho para Deus cumprir, é essa. Assim, se a gente fosse imaginar, imagine que Deus gaste energia para cumprir promessas, ok? Imagine. Ele não gasta porque ele é Deus, mas vamos imaginar. Quanto será que ele gasta de energia para ressuscitar um morto? Quanto Deus gasta de energia para converter uma pessoa que às vezes é dependente químico em alguma situação e transformar ele em alguém agora lúcido e não mais dependente, não mais escravo de droga, bebida, alguma coisa? Deve gastar uma energia grande. Agora, cumprir essa promessa de trazer vida longa para quem honra pai e mãe, eu diria que deve ser uma das promessas que daria menos energia ou menos trabalho para Deus cumprir. Porque pense comigo na lógica de um filho que honra pai e mãe, e pensando num pai e mãe careta, um pai e mãe chato, mas que com responsabilidade, ensina seus filhos. Lembra o princípio de ensinar? Com amabilidade, paciência, no padrão de Deus. Esse filho que honra pai e mãe está aprendendo e construindo um estilo de vida que vai tornar tudo isso que eu mostrei para vocês algo cíclico. Porque sabe o que vai acontecer? Quando ele for pai, ele aprendeu com o pai dele como ser pai. E agora ele vai ensinar o filho dele. E a vida desse garoto agora que virou pai vai ser longa, porque ela vai ser feliz. Vai ser longa, porque agora ele está construindo a própria família dele dentro desse padrão que ele aprendeu. Então, querido, pensa bem. Quando seu filho for pai, quando a sua filha for mãe, você quer que eles sejam felizes como você é? Quer que o lar dos seus filhos seja como o lar que você os criou? Ou, melhor ainda, então, promova a vida longa a eles. Permita que eles se desenvolvam dentro desse padrão divino. E aí, a vida vai ser longa para você também. Sabe por quê? Porque você vai ser avô nesse lar. E quando você for visitar o seu filho e for ver os seus netos, você vai lembrar da sua criação e de como você criou os seus filhos e vai entender em todo o significado dessa vida longa. Porque vai fazer sentido agora. Eu espero. Aqueles que são avós já, eu espero que seja essa vida longa que vocês estejam vivendo. Aqueles que são apenas pais e ainda estão pensando que vai demorar um pouco, e tomara que demore um pouquinho ainda para ser avô, né? Uma fase nova que a gente com certeza vai curtir bastante, mas não precisa ser semana que vem, pode ser quem sabe daqui uns 10 anos, né? E que você também experimente essa vida longa. Que Deus possa abençoar nossas vidas, porque Ele próprio, já nos mostrou como funciona. Afinal de contas,
o próprio filho dele, aqui na terra, honrou seu pai, sendo obediente. E a Bíblia vai nos dizer que Cristo foi obediente até a morte, e morte na cruz. E sabe qual foi a promessa que Cristo cumpriu, obedecendo o Pai dele? Dando vida longa a todos nós. Você tem vida eterna? É graças à obediência do Filho. Que Deus possa continuar nos abençoando, abençoando nossas famílias. Sem fake news, ok?